Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a passagem que se chama Perfume Derramado sobre a Cabeça de Jesus. Ela se encontra em Mateus, no capítulo 26, versículo de 1 a 13, e Marcos, capítulo 14, versículo de 1 a 9. E é do terceiro volume dos 4 evangelhos de Rustem. Nós vamos ler Mateus, já fazendo uma tradução mais apropriada. Tendo fim o proferir de todas esses discursos, disse Jesus a seus discípulos: sabei que daqui a 2 dias se celebrará a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. A esse tempo, reuniram-se os principais sacerdotes e os anciãos do povo na sala do sumo sacerdote chamado Caifás, e se constituíam para se apoderarem de Jesus à traição e lhe tirarem a vida. Mas diziam: durante a festa não, para que não se suscite um tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro com um precioso perfume, e lhe derramou sobre a cabeça, quando estava reclinado para a refeição. Ao verem isso, seus discípulos se indagaram e disseram consigo: para que esse desperdício? Esse perfume podia ser vendido por bom dinheiro, que se daria aos pobres. Percebendo neles este pensamento, disse-lhe Jesus: por que causais dissabor a esta mulher, que no que fez comigo praticou uma bela obra? Pobres tê-lo-eis sempre convosco, ao passo que nem sempre me tereis a mim. Derramando sobre o meu corpo este perfume, ela o ungiu para ser sepultado. Em verdade, vos digo que, onde quer que no mundo inteiro for pregado este evangelho, narrado também será, em sua memória, o que esta mulher acaba de fazer. Essa é uma passagem que guarda uma plasticidade muito grande. Ela podemos dizer assim, teatralmente perfeita com todo esse cenário, né? E é uma das passagens muito bonitas, tanto que Jesus fala: aonde tiver pregado o evangelho, será lembrado em memória em memória dessa mulher, o que ela fez. E uma outra coisa que nos surpreende, que as traduções falam assim: o que ela fez para comigo é uma boa obra. Mas quando a gente olha a palavrinha lá no original, com cuidado, com atenção, a gente vê que é mais que isso. Ela fez uma coisa nobre, honorável, nobre, que a melhor tradução é bela. Ela fez uma coisa bela para comigo. Então aí entra um conceito nessa passagem de beleza, entra um conceito de arte, mais do que só a ideia de ter feito um bem, uma coisa boa. Mas, aliás, filosoficamente falando, esse é o conceito grego de arte, é o conceito grego do belo, né? E nós sabemos quanto
a arte grega sempre valorizou muito o belo, eles têm no belo o bom. Quer dizer, no fundo, eles acoplam essa ideia. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que faz bem, é belo. É um conceito, assim, bem extraordinário, bem diferente. Quer dizer, daquilo que vulgarmente a gente tem pela beleza, pela arte, que a gente acaba colocando em segundo plano. E tem uma música aí de um conjunto de rock aí conhecido, né, que diz que a gente não quer só comida, né? A gente quer diversão, a gente quer arte também. E se nós olharmos, por exemplo, a grande síntese de Pietro Baldi, que é uma obra-prima, né, que diz Emmanuel, devemos nos curvar diante da grande síntese pela generosidade do Cristo, do Mestre, que veio nos trazer essa obra. Quer dizer, o Emmanuel fala que devemos ficar genuflex diante da grandeza desta obra. Se nós olharmos o último capítulo da grande síntese, depois dele cantar toda a sinfonia da vida, desde o início da evolução, que começa lá na parte mais primitiva do éter, que ainda não havia nenhum elétron girando em torno dele, ainda ia se constituir mais tarde o hidrogênio, num processo extremamente rudimentar da evolução, e aí traça a trajetória até o gênio, até o homem perfeito, harmonioso. Nessa trajetória, o último capítulo é a arte, mostrando que a arte é a culminância da evolução, onde você vai ter o perfeito. E o perfeito tem que ser algo do bem, tem que ser pleno, tem que ser harmonioso, tem que ser belo, tem que ser artístico. Muito bem. E aí, esse conceito aqui do capítulo de hoje fala isso. Como é que vamos recordar? A passagem fala assim bastante, com muitos detalhes, né? Diz lá: faltando 2 dias para a Páscoa. Olha que legal. Ele define a época. Aqui é o primeiro ponto, faltando 2 dias para a Páscoa. A Páscoa aí não é necessariamente o 14 de Nisan, Nisan é o mês do calendário hebraico, onde lá eles comiam o cordeiro pascal, na chamada dia da Páscoa em si mesmo. A Páscoa era um grupo de festas. Aliás, a gente só pode falar no plural, festas, porque tinha a Páscoa propriamente, e tinha a festa dos pães ázimos, em que não se comia nem sal, nem fermento, para lembrar e nem azeite, para lembrar o sofrimento do povo judeu pelo deserto, durante aqueles 40 anos em que eles saíram do Egito. Então, a festa mesmo a festa dos pães ázimos, ela levava 7 dias. E ainda tinha mais a festa da Páscoa em si, que era o dia que comia o cordeiro pascal. Então, repare que levava, então podemos dizer assim, uma ideia de 8 dias a festa, né? Que está bem contada no livro, para depois a gente estudar, no livro do Êxodo, que é o livro que conta essa peregrinação dos judeus pelo deserto, né? Um livro de Moisés, o Êxodo, no capítulo 12, versículo de 1 a 20 e no versículo 39, que fala precisamente dessa festa. E conta que a palavra Páscoa quer dizer passagem de Yahvé, como está também no livro do Êxodo, no capítulo 14, versículo 12. Era uma festa tão importante que nessa festa nenhuma punição capital ou punição de morte podia ser executada na Páscoa, como também está nesse capítulo do livro do Êxodo, no capítulo 12, versículo 16. Ora, nunca se respeitaram muito isso. Primeiro que Jesus morreu na Páscoa, na festa da Páscoa.
Eles tentaram evitar nessa reunião que nós vamos ver aqui com as principais autoridades, mas Jesus veio a ser crucificado na Páscoa. E também diz no livro História Eclesiástica de Eusébio, no livro 2, versículo 22, que Tiago, o justo, aquele que é primo de Jesus, que dirigia a casa do caminho, escreveu uma das cartas do Novo Testamento, entre as 27 livros do Novo Testamento, uma é de Tiago. Ele diz, foi apedrejado e morreu na Páscoa. Então não respeitavam muito essa passagem do Êxodo. E tanto que aqui o texto diz que eles se reuniram lá, os anciãos, escribas, sacerdotes, na casa do sumo sacerdote Caifás, para deliberarem sobre Jesus. Para quê? Para matá-lo. E queriam fazer a traição para não causar problema com o povo. Quer dizer, fazer as coisas na calada da noite, às escondidas. E não queriam que fosse na época da festa da Páscoa, para não causar tumulto entre o povo. Repare que eles não estavam preocupados com Êxodo, no capítulo 12, versículo 16, que diz que nesta festa não podia ter pena capital. Ora, então, repare que a vida vai trama de tal forma que acaba o sacrifício de Jesus, a crucificação acontecendo nesta festa, ou melhor, nessas festas. Por isso que quando fala aqui, faltavam 2 dias para a Páscoa, é porque também a Páscoa era chamada de forma geral. A tal festa da Páscoa em si, quando se comia o cordeiro, e a festa dos pães ázimos, que não se comia nem azeite, nem sal, nem fermento, né? Para mostrar pressa, porque eles estavam no deserto, estavam fugindo da perseguição dos egípcios. Nesse caso, essa festa também acabava tendo o nome global de Páscoa. Tá certo? Então, 2 dias antes da festa, 2 dias, não da Páscoa em si, da festa dos pães ázimos. Se nós formos ao Evangelho de João, que João também conta essa passagem, e aí está no capítulo 2, versículo 6, ele diz assim, 6 dias antes da Páscoa, aí ele não está mais falando da festa dos pães ázimos, ele está falando da Páscoa em si, quando se comia o cordeiro. Tudo bem? Ora, então os 2 textos acabam se harmonizando, tanto os textos dos sinóticos, que está em Mateus e Marcos, como o de João. Muito bem. Feito isso, significa que nós estamos ainda, podemos dizer assim, cerca de 1 semana da crucificação de Jesus. E ele conta de forma natural, né? 2 dias antes da minha crucificação, 2 dias antes de começar a Páscoa, onde eu serei crucificado. E o texto do Evangelho fala isso, mostrando um conhecimento de causa perfeita sobre o que iria acontecer. Ele vai à cidade de Betânia. E, ao mesmo tempo, o que estava acontecendo? Os judeus estavam reunidos na casa do Caifás, as principais autoridades, na casa do sumo sacerdote, para deliberarem para matar Jesus. E aí, quando Jesus fala, lá em Betânia, que ele estava indo para a crucificação, repare que estava consciente desta reunião, que estava sendo deliberada, né? Ele não nega isso, e fala de forma a mais natural. Estava ali na cidade de Betânia, que ficava de João Evangelista, no capítulo 12, a 15 estádios de Jerusalém. Então ele estava a 15 estádios de Jerusalém, ele estava 15 estádios, estádio é uma medida grega, e que dá cerca de 125 passos. Então os 125 passos, se nós multiplicarmos aqui, né, dá 1875, já tinha feito a conta, não sou assim tão bom em matemática, 1875 passos, o que dá cerca de 3 quilômetros.
Em outras palavras, ele estava ali pertinho de Jerusalém. Tudo bem? Logo, ele não saiu do foco, não estava fugindo nem nada. E ali ele estava, então, na casa de um homem chamado Simão o leproso. É lógico que Simão não podia ser leproso, porque senão ele não podia ficar naquela casa, né? Quer dizer, Simão, quer dizer, o ex-leproso, aquele que tinha sido curado, mas que guardava essa referência. Tanto que se nós olharmos em João, diz assim, estava presente Lázaro, o morto. Lázaro não podia estar presente se era um morto. Quer dizer, aquele que foi considerado morto, como igualzinho o nosso Simão leproso, quer dizer, o ex-leproso, tá certo? E tudo indica que também por intervenção de Jesus ficou curado. Jesus estava lá. Então, em Lucas, nós temos a definição mais de nomes. Em Lucas não, em João o Evangelista, no capítulo 12. Porque não só estava Jesus lá nesse banquete, na casa de um homem chamado Simão, que tinha sido leproso, e estava presente ali Lázaro, Maria, irmã de Lázaro, que é Maria então de Betânia, não confundir com Maria de Madalena, e Marta, irmã de Maria. Marta, que se preocupava com os afazeres das coisas da casa, etc, etc. Bom, então ali naquela casa, Jesus foi lá para uma refeição. Estava reclinado à mesa quando uma mulher derrama sobre ele perfume. Em Mateus e Marcos, que é o que nós estamos estudando, fala uma mulher. Em João dá o nome. Qual? É a Maria, irmã de Lázaro, a Maria de Betânia. Então nós já sabemos quem é a personagem, né? Ela derrama esse perfume que estava no nardo, né? Caríssimo. João chega a definir a palavra poluteles. No grego quer dizer caro. Caro. E quando a gente continua lendo, né, que dava mais de 300 denários. Ora, o denário era a moeda que um trabalhador ganhava, como está lá na parábola dos vinhateiros, né, dos trabalhadores da última hora, é quando um trabalhador ganhava de sol a sol, de 6 da manhã a 6 da tarde para trabalhar, ganhava um denário. Era o preço do jornaleiro, ou melhor, de um diarista. Sabe que jornaleiro e diarista é a mesma coisa, né? Aí o jornal que sai todo dia, do diarista. Então, era o preço que ganhava um denário. Se levaria mais de 300 denários, significa que era caro mesmo. Precisava de um ano de trabalho, né, para se ter um perfume daquele que diz que estava em alabastro, quer dizer, num recipiente maravilhoso. Quando nós fomos visitar o Egito, nós fomos visitar algumas fábricas de alabastro. Os melhores eram de Tarso, e de Damasco também. Mas o nardo, a planta, o nardo, né? O perfume em si, o melhor era de Tarso, da onde Paulo nasceu, que fica na Turquia, na Cilícia, e a planta para fazer o perfume, o nardo, a melhor é a da Índia. Então nós estamos diante de produto importado. O próprio alabastro era importado, quer dizer, era o recipiente, a planta vinha da Índia, ia para Tarso, gerava então o nardo e chegava lá para ser vendida em uma outra terra, mostrando então que o preço era realmente caro. E ali chegou essa mulher, diz João que o perfume foi derramado nos pés. Aqui Marcos diz que foi na cabeça. Aí até eles ficam brigando, foi na cabeça ou nos pés? Olha, foi no corpo todo, né? Porque o próprio Jesus, e eles não precisam brigar por causa disso, que quando Jesus toma a palavra, ele diz assim, e ela ungiu o meu corpo para a sepultura. Ora, então é o próprio Jesus que fala a palavra corpo, né? Então dá bem a ideia, quer dizer, foi na cabeça e da cabeça correu para os pés. E nos pés foi algo em detalhe, porque ela também usou o cabelo para secar e para acariciar os pés de Jesus. Essa atitude é uma atitude bastante
carinhosa, né? Bastante carinhosa, e que era feita para hóspedes bem respeitados, né? Como, por exemplo, o perfume na cabeça do Agripa, do Herodes Agripa, era um sinal, então, de hospitalidade nas refeições, como está no livro do grande historiador Flávio Josefo, no capítulo 19, na linha 239. Logo, era o respeito ao grande hóspede, um hóspede respeitável, logo da envergadura de um rei, de um Agripa, ou de um Herodes Agripa. Muito bem. Então, o que nós já estamos vendo ali é que havia uma certa comparação de Jesus com rei, como rei. Agora, observe, os apóstolos as autoridades, escribas, anciãos, sacerdotes e o sumo sacerdote reunidos para tramarem contra Jesus. Não queriam que acontecesse na Páscoa a morte dele. Acabou acontecendo na Páscoa. Não tiveram, porque estava planejado, diz as Escrituras, que seria naquele período. E Jesus já tinha falado, está em João no capítulo 10, versículo 35. E as Escrituras não podem falhar. E não falharam mesmo, e aconteceu realmente a crucificação dele nesse período. Então, quando a mulher unge Jesus, e Jesus diz que aquilo era para o seu sepultamento, e é interessante a palavra em Marcos. Marcos, ele coloca de forma técnica, proelabem, antecipação do meu sepultamento. O que ela está fazendo é um proelabem em grego, ou uma antecipação do meu sepultamento. Porque as pessoas ungem o corpo do morto, né, para depois que ele é morto, né? Do morto, evidentemente, depois que ele é morto. Não antes. Né? Ela antecipou no caso de Jesus. Por isso que Jesus chama isso de uma obra de arte, algo belo, extraordinário. E ele que fala, isso é uma antecipação. Por enquanto que os judeus estavam procurando um jeito para matá-lo, a mulher não nega isso. Jesus não nega que seria crucificado e diz mais, ela está antecipando, ela está fazendo o que pode, diz Marcos. É uma colocação lindíssima. O que ela pode fazer é isso. Ela não podia, primeiro, não podia ir contra as Escrituras, que determinavam que ele ia ser crucificado. Depois, contra aquele mundo de autoridades que estava planejando a morte de Jesus. Ela fez o que ela pôde. A única coisa que eu posso te fazer é derramar esse perfume sobre você, te ungir. Muito bem. Então, diz de forma lindíssima Marcos, ela fez o que pôde, quer dizer, Jesus, né, Marcos coloca a frase de Jesus, ela está fazendo o que pode, o que está dentro das condições dela. E ela, então, unge Jesus, enxuga com os cabelos. Nesse exato momento, vem uma parte, mas uma parte em Marcos é murmúrio, em Mateus é pensamento confuso. Então a gente não sabe se eles chegaram a expressar isso. Segundo Marcos, eles expressaram esse pensamento. Só que Mateus define, foram os discípulos. Marcos fala, alguns o quê? Discípulos ou outros convidados? Porque ali estava Marta, estava Maria, né? Ela mesmo que estava fazendo isso, estava Lázaro, estava o Simão o leproso, e podia estar outras pessoas. A comitiva de Jesus era grande. Tem uma passagem em Lucas, no capítulo 8, versículo 2 e 3, que viu mulheres da Galiléia que serviam Jesus o tempo todo, como Joana de Cusa, como Susana, como Madalena. Então, outras estavam ali presentes também. Então, quem murmurou? Segundo Marcos, alguns. Não define quem. Mateus define. Foram os discípulos que fizeram. E João define um nome. Foi Judas. Muito bem. No fundo, se nós pensarmos, foi Judas, foi alguns,
foram os discípulos. Muitos murmuraram, porque senão fica certo um, fica errado o outro. Assim está certo. Quando diz que Judas murmurou, está certo, porque ele também era discípulo. Quando diz que os discípulos murmuraram, também os discípulos murmuraram. E alguns que também não eram discípulos também murmuraram. Aí o pacote fica mais amplo, fica mais geral. E murmuraram sobre o quê? O perfume é caro. Vamos pegar João, lembrar João mais uma vez. Poluteles, caro, muito caro, e poderia ser vendido e dado para os pobres. Logo, eles tinham uma noção de caridade. Não está errado. Se é caro, podia ser vendido. Vendido para quê? Para ficar com dinheiro? Não, para dar para os pobres. Murmuraram no sentido de causar incômodo. Daí Jesus dizia assim: por que causais dissabor a essa mulher? Em outras palavras, que a tradução coloca, por que molestais a essa mulher? No original está, por que causais dissabor a ela? Por que estão incomodando essa mulher? O que ela fez é algo belo. Algo belo. Mas passou na cabeça dele, mas por quê? E derramar um perfume assim tão caro para ele? Não era melhor vender e dar para os pobres? Esse ensinamento não é errado, porque esse é o ensinamento de Jesus. Certa vez um rico se aproximou de Jesus e disse: que eu faço para herdar o reino dos céus? Diz Jesus: vai, vende tudo, pega o dinheiro e dá para os pobres, e terás e irás para o reino dos céus. Ora, é um ensinamento de Jesus. Está em Marcos esse ensinamento, né? Eu coloquei aqui Marcos no capítulo 10, versículo 21. Então está definido, é o próprio Jesus que diz: se você tem dinheiro, uma propriedade que era bem que ele tinha, vende, pega o dinheiro e dá para os pobres. Francisco de Assis vai fazer isso, né? Vai distribuir os seus bens para os pobres. Todos que vão entrar para a ordem franciscana, e o primeiro que entrou foi Bernardo de Quintavalle, recebeu essa orientação, que ele foi lá consultar o Evangelho para saber se é verdade ou não. E no outro dia ele abriu o Evangelho, o chamado Acaso, o acaso é o pseudônimo de Deus quando não quer assinar, e caiu, e por 3 vezes, a ideia do desprendimento. E Quintavalle fez realmente o que estava no Evangelho, que o Evangelho fala. Vendeu todos os seus bens, foram para a porta da igreja de São Jorge e distribuíram para os pobres. Então, se já está em Marcos essa colocação, é lógico, se esse perfume é caro, para que esse desperdício? Em Jesus. E não era melhor vender e dar para os pobres? João Evangelista vai ser cruel. Quem pensou assim foi, apesar do murmúrio de alguns, e entre esses alguns os discípulos, e em especial Judas, e ele vai dizer, porque Judas cuidava da caixinha do grupo, ou melhor, da bolsa do grupo, da tesouraria do grupo. Ele era o tesoureiro do grupo. Quer dizer, juntavam os bens, porque tinham de comprar as coisas lá. Jesus não ficava fazendo milagres, né? Eles tinham de mostrar o dia a dia da vida, como é que é, né? Então tinha uma caixinha do grupo, né? E Judas era o tesoureiro, cuidava dessa caixinha. E João Evangelista, vou botar vírgula, e entre vírgula, e ele era ladrão. É duro João Evangelista falar isso. Mas João Evangelista também já tinha sido chamado por Jesus de Boanerges, filho do trovão. Porque quando Jesus queria ir para Jerusalém, tinha de passar pela Samaria, os samaritanos não gostavam dos judeus e proibiu, ele falou: Senhor, juntamente com o seu irmão, não quer que a gente peça aos raios para descerem e a gente destrói todos eles? E Jesus falou: Boanerges, filhos do trovão, quem vos autorizou e contra a justiça divina? E quem era ladrão, ladrão ou não ladrão, agora vai começar uma briga tremenda que nós vamos começar já em breve a estudar, que os discípulos vão querer saber quem deles é o maior de todos. Quem é o maior? E nós vamos ver Salomé, juntamente com os 2 filhos, João e Tiago, indo a Jesus e pedindo uma posição de privilégio no reino que Jesus ia colocar, como ministros de ponta.
E os outros vão ficar danados com eles. E vão causar uma racha. E nós vamos analisar isso em outras passagens. E vai ter aquele zum tremendo. E Jesus vai botar o avental e vai dizer assim, lavando os pés deles. Lavando os pés dele. Eu vim para servir e não para ser servido. Quem quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. Aí que está a grandeza. Então repare que quem é ladrão? Quem é ladrão? Se o outro estava querendo arrumar privilégio para ter posição de destaque no reino que Jesus ia colocar. E estava querendo matar samaritano. Um era ladrão, o outro era assassino. E vamos dizer, mas eles não mataram os samaritanos, nem João, nem Tiago. Mas você está chamando de assassino. Veja, nós vamos pagar por pensamentos, palavras e atos. O pensamento é tudo. Tá certo? Então, feito isso, né? A ideia é que o perfume era caro. E todos, seja lá por que motivo ou outro, queriam vender aquele recurso e dar para os pobres. E porque Jesus já tinha ensinado isso. Vai, vende tudo que tem, se tem uma propriedade rica, e dá para os pobres. Tá certo? Só que Jesus vai chamar isso de uma bela obra. Uma obra de arte. Então vamos por parte. O primeiro ponto que nós temos a considerar é a valorização que Jesus dá para o excluído, para o menor, para o rejeitado na sociedade. Quando ele pega as criancinhas e fala, vinde a mim as criancinhas, muito legal, porque ele dá valor àquelas que eram consideradas nada. Até há pouco tempo, criança não entrava na sala de estar, né? Elas comiam um horário diferente para não ficavam junto com os adultos, né? A criança não é considerada de valor no sentido de que tem um material, um material bom para dar. Tanto que ela sempre foi considerada, pela filosofia materialista e pela religião materialista, que diz que a alma foi criada na hora em que a criança chora, ou melhor, que a mãe dá à luz, que dá à luz no sentido de sair do corpo, sair da vagina ou agora por cesariana da barriga, do ventre, ela é considerada tábua rasa, vazia, não tem nada. E para a surpresa, nós estamos nessa expectativa tremenda, porque agora no dia 13, quando faz 100 anos da aparição de Fátima, da igreja, da Nossa Senhora de Fátima, né, que é em 2017, 100 anos, começou em 1917, em que ela aparece para menininhos, que é a Francisca, o Francisco de 6, 7 anos, né, e a Lúcia tinha 11, é interessante que agora, dia 13 de maio, com a visita do Papa Francisco, vai haver algo que já havia sacudido a igreja. Os dois, a Jacinta e o Francisco, já tinham sido beatificados. E agora a visita do Francisco lá está sendo programado a santificação. Aí vocês poderiam dizer assim, mas você está preocupado com santificação? Eu não. Mas quem está é quem vai fazer a santificação. E como você vai fazer a santificação para criança que é tábua rasa? Então não é. Tem algo importante na cabeça da criança. Se tem algo, explica. Porque Deus fez uma criança com algo excepcional e outra sem algo excepcional, né? Com a reencarnação tudo isso fica fácil. Sem a reencarnação fica tudo no mar de interrogação. Significa que a igreja nada mais está fazendo, a longo prazo, evidentemente, de começar a abrir o terreno para, mais tarde, aceitar de forma clara, exclusiva e geral, porque ela já acredita em muitos no particular, ou a reencarnação. Porque senão não tem explicação Jacinta e Francisco serem canonizados, essas duas crianças de Fátima. Muito bem. Então, Jesus dá valor à criança. Vinde a mim as crianças. E o que ele vai dar valor aqui agora? A uma mulher. E a mulher vai agora lavar os seus pés com perfume, o seu corpo com perfume,
vai enxugar com os cabelos. E diz o texto, que é muito mais amplo, e aproximando dele uma mulher, e aproximando-se dele uma mulher, quer dizer, ficou próximo. A própria palavra tem intenção. E aí você, mas por que isso? Porque a mulher era repudiada. A mulher não podia ficar próxima do homem, não podia tocar no homem, né? Então, nesse exato momento, Jesus aceita, não só aceita em público, porque foi num banquete, ele estava reclinado à mesa, ele aceita e diz mais: o que ela fez foi uma obra de arte, uma beleza. Então agora nós temos mulher que era excluída e desvalorizada, ao ponto de Paulo dizer que ela não podia nem ensinar. Como que a mulher não pode ensinar? Se ela fez uma obra de bela. E Jesus diz que o evangelho que vai ser pregado mundo afora, isso será lembrado em memória do que ela fez. Então é memória dela, para exaltar a obra que ela fez. Primeiro, valorização da mulher. Da mulher que, segundo Paulo, não podia nem ensinar. Mas da mulher que não podia falar em público. Em público. E ela está ali e Jesus faz essa colocação. Então, o que é a ira extraordinária? Quando ela derrama perfume na cabeça de Jesus, e Jesus chama isso de unção, ela está repetindo o que os profetas fizeram para os reis. Os reis, eu trouxe aqui, eram ungidos. E o primeiro rei de Israel, que é Saul, foi ungido por Samuel, o grande profeta Samuel. Outro que foi ungido, Salomão, o filho do rei Davi. Outro que foi ungido, Jeú. Só para ficarmos com os critérios corretos, Saul, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, versículo 1. Salomão, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, versículos 38 e 39. E Jeú, no segundo livro dos Reis, no capítulo 9, versículos de 4 a 10. Quem ungia os reis eram profetas. Agora, tem uma mulher ungindo Jesus, e Jesus chama isso de unção. Então, coloca ela também na estatura de profeta. E como ela fez uma obra, essa obra vai ter uma memória que nunca mais será esquecida, e no mundo inteiro. Ele ainda fala, no mundo inteiro onde for pregado esse evangelho, a obra, como também a obra de Samuel, como a obra do profeta Natan, nunca vai ser esquecida. Então se fazem obras, só que a obra dela foi uma obra bela. Ele não fala assim de Samuel, não fala assim de Natan. Ora, e de outros profetas, mas coloca ela na estatura de profeta. Aquela que é considerada menor, agora ganha estatura de maior, à semelhança dos profetas. Tá certo? Então, como ele atrai as crianças, como ele cuida dos velhos, como ele vai na casa de quem era leproso, ele cura leproso, né? Como o morto é considerado impuro, ele toca no leproso, como o morto era considerado impuro, ele toca no morto, tira o morto do túmulo e agora está comendo na casa daquele que era considerado morto, e quer chamar de morto, né? Que era o caso de Lázaro. Então, não há exclusão no Evangelho. O Evangelho abraça todos, o Evangelho da inclusão, do respeito e da dignidade a todas as classes. Classes que só passam pela nossa cabeça, porque em Jesus só há igualdade. São os chamados filhos de Deus e é filho de Deus e pronto. Muito bem. Então, ela unge Jesus, só que quando os profetas ungiram lá o rei Saul, o que o rei Saul vai ganhar? Uma coroa. Vai ganhar um reino. Uma coroa.
e um trono. Davi, uma coroa, um rei, um trono. Jeú, uma coroa, um reino, um trono. Jesus, quando ela unge Jesus na cabeça, Jesus, rei. E Pilatos vai perguntar: és rei? Porque é isso que é o motivo da sua condenação. E tanto que disseram as autoridades religiosas que tramaram com relação a Jesus: nós só temos César como rei. Se você deixá-lo vivo, é porque você está traindo César. Logo, a toda a tradição do Jesus Rex, Jesus rei, ela tem Jesus como rei. Mas Pilatos pergunta: és rei? Ele não nega. Tanto que o motivo da condenação, que vai estar em latim, grego e hebraico, o motivo da condenação é a plaquinha na cruz: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Botou-se em grego porque era a língua mais falada, botou-se em latim porque era a língua do povo dominante, os romanos, e botou em hebraico porque era a língua do povo, do cara que estava sendo condenado, o judeu. Logo, Jesus rei. E aí Pilatos pergunta: és rei? Sim, mas o meu reino, o reino não é desse mundo. É completamente diferente do reino de Saul, do reino de Salomão, do reino de Jeú. E o que Samuel, Natã e outros profetas fizeram é ungir um rei que ganhou uma coroa, que ganhou um trono, que ganhou um reino, mas um reino daqui do mundo. Uma coroa de ouro e um trono luxuoso daqui do mundo. Jesus vai ganhar. Muito interessante. A coroa de Jesus vai ser os espinhos. O trono de Jesus vai ser a cruz. E é muito interessante que eles botavam aquele quadradinho no meio da madeira vertical, porque como o crucificado ficava preso, amarrado, ou também crucificado, mas também e pregado pelos pulsos e amarrado também para sustentar no braço vertical da cruz, que era encaixada ali, não se carregava a cruz toda, era só a parte vertical, a só a parte horizontal que carregava, a vertical já estava fincada ali no chão. Então, colocavam, para demorar mais a crucificação e dar exemplo para o povo, um banquinho que ficava para o corpo encostar. E por que o corpo tinha de encostar? Para demorar mais para o processo da morte, porque a morte na cruz, a morte em si, como diz o médico Dr. Pierre Barbier no seu livro A Paixão, a Crucificação e a Paixão, né? Onde que ele analisou vários cadáveres para ver crucificados, como é que eles morriam. Morria por cãibra e dava asfixia no pulmão. Então acabava a respiração, e por cãibra, em dores horríveis, é que assim o crucificado morria. O banquinho era para ele de alguma forma recuperar as suas forças e demorar mais. E por que eles queriam? Simplesmente só para causar mais dor? Não, é porque toda a crucificação tinha lá o motivo da crucificação. E aí dava exemplo para o povo. Se você está pensando em ser rei, olha o que aconteceu com esse cara. Se você está pensando em ser revolucionário, olha o que aconteceu com esses daí. Se você quer ir contra Roma, olha o que aconteceu com esse. Então, a condenação ficava ali. E o demorar mais a crucificação era isso. Tanto que Pilatos se surpreende porque Jesus morre tão rápido. Entra na cruz a meia-dia, às 3 horas, já José de Arimateia estava pedindo o corpo de Jesus. E Pilatos fica surpreso porque a crucificação demorava mais tempo, o processo da desencarnação. Então, Jesus não tinha um reino. O meu reino não é deste mundo, o não reino, né, do mundo, e a cruz é o seu trono e o espinho é a sua coroa. Tanto que eles, para debochar, vão botar o manto de escarlate, o manto vermelho para debochar, e vão se curvar e dar bofetada em Jesus, falam: você é rei, e davam bofetada nele.
foi a brincadeira de mau gosto, de atraso, de baixaria que os soldados fizeram com Jesus. E botaram uma cana para dar ideia de cetro na mão dele, botaram uma túnica de escarlate para debochar, que é a túnica dos reis, botaram a coroa, mas de espinho, né? E depois ele vai ganhar o trono, que é a cruz. Logo, o que nós estamos vendo é que se Maria o tem como rei e vai ungir no sentido de rei, é dentro de novos critérios. É porque como Jesus, e o texto começa assim, e como vai começar a festa da Páscoa, onde eu serei crucificado. Então ele afirma sobre a crucificação. Na hora que ele afirma sobre a crucificação, não era nada estranho Maria e todo mundo saber sobre a crucificação. Crucificação tinha todo dia. Para vocês verem como crucificação tinha todo dia, e quando Jesus foi crucificado, foram mais dois com ele. Não era nada de excepcional, sempre tinha crucificação, era a condenação normal. No caso lá, por exemplo, da condenação daquele escravo, que naquele filme maravilhoso, como é que é? Oi? O que é? O escravo do que tem um dos filmes aí, hollywoodiano. Não, que faz a rebelião dos escravos contra a ideia de escravo em Roma. Daqui a pouco nós vamos lembrar o nome dele. Oi? Espartaco, né? Então, quando ele é crucificado, juntamente com ele, na avenida onde que Espartaco é crucificado, é 6.000. 6.000. Ali Jesus foi um momento assim de pouca gente, só tinham 3. No caso lá do Espartaco eram 6.000. Então a crucificação era algo normal. Então quando ele diz, serei crucificado, ela já vai fazer a unção. Jesus vai definir, ela está antecipando a minha morte. E eu volto a dizer, a unção é para a hora da morte. José de Arimateia, que era discípulo de Jesus às escondidas, e era fariseu, e pertencia ao Sinédrio, era senador e que foi pedir o corpo de Jesus, por isso que Pilatos o atendeu, porque ele era autoridade, ele era influente. Ele dá traz um linho, né? Uma veste, um lençol para envolver o corpo de Jesus. E José de Arimateia traz um pano de linho, como está em Lucas, no capítulo 23, versículo 53. Isso é depois da chamada descida da cruz, quer dizer, a chamada da morte. E Nicodemos, que também era discípulo de Jesus às escondidas e que pertencia ao Sinédrio, ou melhor, ao Senado, logo era senador, logo era autoridade, e que era discípulo de Jesus às escondidas, traz uma mistura de mirra e aloés, como está em João no capítulo 19, versículo 39, para ungir Jesus. Mas a unção foi às pressas, porque ele tinha acabado da cruz, e era depois das 3 horas da tarde, até Pilatos autorizar descer o corpo da cruz, e depois das 6 horas já virava o sábado, e não se podia fazer mais nada. Então, essa mistura de mirra e aloés, e esse lenço de linho, esse lençol de linho, foi coisa feita às pressas. Por isso que no domingo, diz a passagem, bem cedo, antes do sol nascer, Maria de Madalena com outras mulheres, aí é outra Maria de Madalena com outras mulheres, foram bem cedo levando essências para ungir melhor o corpo de Jesus. Logo, a unção é para depois da morte. O que ela fez? Ela fez algo excepcional de Jesus. Vamos pegar aqui, lembrando mais uma vez a palavrinha. Ela proelabem, antecipou o processo. Fez o que pôde. Como eu já sei que você vai para a cruz, aí, esse ato de beleza. E diz a passagem que quando ela quebrou o nardo de João, e eu coloquei aqui a passagem, João, no capítulo 12, versículo 3, que o perfume tomou conta do ambiente. Então não houve assim só uma atenção para com Jesus.
houve também um aproveitamento de todos que estavam ali presentes, que quando ela quebrou o alabastro, né, e derramou o perfume, o ambiente ficou impregnado. Então toda a psicosfera ficou envolvida. Então não só Jesus aproveitou, mas todos que estavam ali aproveitaram. Bom, e eles vão fazer a reclamação para o negócio dos pobres. E é natural. Primeiro que nós já tínhamos visto e já citamos aqui 2 vezes, que Jesus disse, diante de uma propriedade que você tem, é rico, vai, vende tudo e dá para os pobres. Por que pegar isso e derramar sobre ele? Não é um desperdício? E Jesus vai me sair com essa. Por que estão molestando ou causando dissabor a essa mulher? Ela fez uma obra de arte, uma obra bela, nobre, para mim, antecipando a minha sepultura. Ela ungiu o meu corpo. Ela fez o que ela pôde diante da informação do que vai acontecer comigo. E ela tinha esse perfume, ela derramou com todo carinho. E vocês ficam molestando ela, anotem. Pobre vocês vão sempre ter para fazer esse trabalho. Mas a mim nem sempre estarão comigo. Então é uma coisa excepcional a visita de um homem da estatura crística entre nós. É o Cristo, é o enviado do Pai. É mais que um avatar aqui entre nós. É algo extraordinário. E então, para celebrar esse momento, ela fez isso comigo. Ela fez isso para mim. Agora, que interessante. Que pobre vocês vão sempre ter. Ele não está dizendo, e as pessoas mais apressadas interpretam, Jesus está dizendo que nós nunca vamos deixar de ter pobre aqui na terra. Ele não falou isso. Ele diz assim, pobre, vocês sempre têm. Pobre, sempre tem. Quer dizer, no tipo de mundo que se vive, no mundo que se tem rei, logo que se tem corte, que se tem gastos palacianos, e que o rei, quase sempre para preservar o seu poder, tem exército, e exército faz guerra com outros. Por enquanto que nós vivemos nesse tipo de mundo, em que o reino está preocupado com coisas materiais, nesse mundo então que vai predominar o capitalismo, que vai predominar o interesse econômico, diz a grande síntese Petrobaldi, a lei do et dos, ou melhor, dou para que me deis. Por enquanto que predominar esse tipo de psicologia, vamos ter pobre. Vocês sempre vão ter pobre por enquanto que tiver assim no mundo, nesse tipo de mundo. Isso não quer dizer que nós não devemos, ele não está dizendo que nós não devemos lutar para acabar com os pobres. Quando ele diz, vai, rico, vende tudo e dá para os pobres, é porque ele não quer que o pobre tenha fome, ele não quer que o pobre sofra. Mas por enquanto que tem ricos, poucos com muito, e muitos sem nada, mostrando essa desigualdade louca de um egoísmo ferrenho. Então, onde que você vê um desequilíbrio tal, que todo mundo passa a mão na cabeça dos índios, né? Os índios vendiam os seus irmãos, faziam guerra para vender índio para a escravidão. Como é que os pretos chegaram aqui? Porque os pretos na África vendiam ele, trocavam por garrafa de cachaça. Então é interesse mesmo. Por enquanto que o homem tem essa psicologia, e depois que o escravo era libertado, o que o escravo fazia? Ele juntava dinheiro para comprar escravo. Os escravos tinham muitos escravos. Escravos livres compravam outros escravos. Tinha um escravo que não era livre, mas que ganhava o presente e comprava o escravo sendo escravo. Verdadeira psicologia do inferno. Psicologia da miséria humana. Então, daí dizer Jesus, é esquecer que existem também outros tipos de coisas maravilhosas no mundo. Todo mundo pensa que a caridade é ajudar os pobres. Jesus não nega. E Betinho vai colocar isso muito bem, e poderíamos dizer que também Jesus não nega. O pobre tem pressa. Nós temos que levar comida para o cara, nós vamos levar remédio, levar isso e tal. Muito bem. Mas existem coisas que são maravilhosas. Eu pergunto, se nós temos que ajudar os pobres, cuidar dos pobres, para que vem Mozart? Para aquela música maravilhosa.
Não, um desperdício. Ele, em vez de ficar fazendo aquelas composições espetaculares, por que ele não estaria distribuindo sopa? Ah, então para que veio Miguel Ângelo fazer a Pietà? Não era muito melhor botar o doente no colo, e tem tantos doentes no mundo, e ele ficou lá batendo na pedra para fazer uma escultura. Então Miguel Ângelo é um desperdício? Aí quando você vê uma obra do Oscar Niemeyer, é um desperdício. As obras belas do mundo, então a beleza também faz parte do processo. Quando Mozart foi na sua primeira viagem remunerada pelo mundo, ele chega na Alemanha, ele vai lá em Leipzig lá visitar a igreja onde Bach no órgão compunha as suas músicas, né? Jesus, a alegria dos homens, né? Coisa celeste, coisa divina. E ele ficou ali tocando no órgão, ele queria, e o príncipe dizendo, que pagava lá a excursão: ó, Mozart, está na hora, você tem que ganhar dinheiro, olha a excursão, os nossos compromissos. E ele dizia: eu estou aqui com Bach, essa música é viva tocar nesse órgão. Ele falou: Bach já morreu há não sei quantas décadas, você está preocupado com Bach. Ele falou: então você não entende nada de música, achar que Bach morreu. Quem faz uma música dessa não morre. Ora, então, existe a beleza. E aí, como é que faz? Diante da beleza, de uma obra de arte, todo aquele requinte da nobreza, nada daquilo é condenado. Nada. Hoje, Kardec vai entrevistar Baltazar, e daí o meu livro é O Gastrônomo no Além, né? Que foi uma pessoa que vai pegar os revolucionários, quer dizer, aqueles da Revolução Francesa, que subiram no poder e que não tinham nobreza, porque os nobres eles mataram, botaram na guilhotina, e aquela nova classe vai subir no poder e não sabia comer, não sabia na mesa, não sabia mexer naqueles talheres, não sabia cortar as carnes, comiam com as mãos, não sabiam usar os garfos, não sabiam usar um garfo para isso, um garfo para aquilo, quando é para peixe, os copos não sabiam, levavam os animais para as refeições, botavam a mão no prato dos outros, cuspiam na mesa, eles não sabiam como proceder. Aí Baltazar vai escrever os primeiros livros de gastronomia, de disciplina, de regras na gastronomia, de conduta. Vai ter as primeiras delicatessen que ele vai fazer, os primeiros restaurantes premiados. Ele vai criar uma regra de premiação para os restaurantes, vai classificar os pratos, vai mostrar o que combina com o quê. Eu tinha uma moça lá em casa, que trabalhava lá em casa, era muito engraçado. Você abria um vidro de azeitona, ela botava a azeitona limpada, botava na maionese e botava no arroz. Botava em tudo. Até acabar com... Não, mas é num prato só. Ela não entendia, mas por quê? Aí você tinha que explicar. A pessoa não sabe. Aí botava azeitona em tudo. E aí azeitona assim é qualquer coisa, né? A pessoa faz angu e aipim, né? E purê de batata. Não que, é lógico que você está com fome, você come fubá, o purê de batata, come o aipim, ainda come batata doida. Fome é uma coisa. E esse tem pressa. E Jesus não nega, vende tudo e dá para os pobres. Mas existe um requinte, o refinamento, a arte. Não é isso? Jesus multiplicando os pães e correndo na frente dos outros lá para comer o peixe e o pão que ele multiplicou. Tem lógico, né? É o saber se comportar, né? Diz a passagem, ele estava reclinado à mesa, estava ali reclinado, quer dizer, esperando para comer, e esperou toda aquela arte de jogar perfume e de ungir a sua cabeça, enxugar com seus pés e responder, e explicar para os apóstolos as suas dúvidas, etc, etc. Pobre não vai querer saber nada disso. Vai tacando perfume aí que eu vou comendo. E me dá isso daqui que eu vou querer vender isso para mim, né? Levar um pouco de perfume lá para minha esposa também. Então, é completamente diferente. Então Jesus está dizendo, está separando aqui. A Opus Dei, a obra divina, não negamos a importância da caridade, dessa caridade material. Mas existe também os servicinhos, como a Solange leu aqui no início, a página do Emmanuel,
os serviços, também ser tolerante, também saber um bom dia, né? Saber ser educado, ouvir o outro tem lá os seus problemas, por isso que é um bom espaço para negociação, é na mesa da refeição, porque você pode ouvir o outro com mais vagar, com mais calma e etc. E também, então, as coisas belas, chegarmos à beleza. Tudo faz parte da obra de Deus. Só que nós tínhamos acabado de ver a seguinte passagem. Nós estudamos isso aqui há umas 3 ou no máximo 4 palestras atrás, em que eu coloco aqui a passagem com bastante cuidado, quando se derrama em horizontalidade para cuidar dos necessitados. O que é? Jesus está dizendo assim: aquele que tem fome dá de comer, aquele que tem sede dá de beber. Lembra? Eu acabei de fazer essa palestra aqui. Aquele que tem fome dá de beber, dá de comer, aquele que tem sede dá de beber, ao forasteiro acolher, ao nu vestir, ao enfermo assistir, ou melhor, cuidar, ao preso visitar, consolar. Olha a recomendação para os pobres em lição que nós acabamos de ver. Nós estamos na página 384, foi na página 374. Há 10 páginas antes dessa que nós estamos estudando, aqui no caso, na obra, no 3º volume de Rustem, a recomendação é: para aquele que não tem comida, dá para ele de comer. Para aquele que não tem, que está com sede, dá bebida. Para o que não tem roupa, o nu, dá vestido. Para o enfermo, assistir ele. Para o preso, vai visitá-lo, consolar. Ora, então, os apóstolos não estão de todo errados. Quando eles murmuram, é um desperdício, Jesus diz: não molestais essa mulher. Vocês precisam ver, há algo excepcional que ela está fazendo. É algo de arte o que ela está fazendo. E nunca vai ser esquecido o que ela fez. Mas como que nós podemos ver arte nisso? Aí ele explica, ela está antecipando o meu sepultamento. E no sepultamento de Jesus, há aqui uma explicação. Ele, como rei, vai receber espinho, cruz e coroa. Essa é a subida do Gólgota. Essa é a conclusão da obra crística. Essa é a conclusão. E o texto começa assim: 2 dias antes da Páscoa, quando eu serei crucificado. E Mateus explica, vou ler: tendo terminado de proferir todos esses ensinamentos, disse Jesus a seu discípulo: sabeis que daqui a 2 dias se celebrará a Páscoa e o Filho do Homem será entregue e crucificado. Acompanhe. Tendo terminado todos esses ensinamentos, todos esses discursos, Jesus disse: daqui a 2 dias começa a Páscoa, onde o Filho do Homem será crucificado. Então nós temos aqui um divisor de águas. Havia ensinos e agora nós vamos para a crucificação, para a cruz. A teoria e a prática. A teoria, 3 anos. A Páscoa, a prática, 1 semana. Tá certo? Em que ele vai entrar em Jerusalém, vai ser condenado, vai para a cruz. O túmulo vai ficar vazio e depois vem a resposta, o túmulo vai ficar... Viram que ele foi colocado no túmulo e depois vai ter a resposta do túmulo vazio. Ora, repare, se ela está fazendo isso para o túmulo dele, para o sepultamento dele, Jesus usa a palavra
específica, ela está fazendo isso, antecipando o meu sepultamento, o sepultamento dele. E ele realmente vai ser sepultado num túmulo virgem, cavado na pedra por José de Arimateia, no horto de José de Arimateia, onde nós tivemos a oportunidade de visitar. Independente disso, ela está fazendo para o sepultamento dele. E o que vai acontecer com esse sepultamento? Túmulo vazio. No domingo, bem cedo, o corpo foi colocado lá na sexta-feira. Diz a passagem, as mulheres viram que o corpo foi colocado ali. E foi rolada a pedra e selada. E as autoridades judaicas foram pedir para que Pilatos mandasse uma guarda e veio um capitão de milícia com soldados para tomar conta do túmulo, porque diziam que ele ia ressuscitar. E como era na virada para o sábado, na noite de sexta-feira, porque 6 horas da tarde vira o sábado, na concepção judaica, não podiam fazer mais nada, porque não se podia trabalhar no sábado. Eu já contei para vocês que eu visitando Israel, nem elevador tinha. Eu falei para vocês que nem papel higiênico eles desenrolam no rolo, eles já fazem com um dia antes, porque no sábado não pode trabalhar. Até a pasta de dente eles colocam na escova antes, um dia antes. Quem esteve comigo em Israel presenciou essas coisas. Reparem então, imagina ungir o corpo. Por isso que no domingo, bem cedo, antes do sol nascer, bem cedo, de madrugada, as mulheres foram lá para acabar a unção que Nicodemos fez às pressas com uma mistura de mirra e aloés. E chegaram lá e encontraram a resposta da vida, porque Jesus tinha ressuscitado. Primeiro elas choram, Madalena em especial, achando que o corpo tinha sido roubado, e ela fica ali pensativa numa pedra, quando Jesus aparece para ela, aquela voz, né? Ela reconhece, e ela quer abraçar Jesus. Jesus dá um passo para trás e diz, vá e avisa os meus irmãos que logo mais estarei com eles. Quer dizer, anuncia a ressurreição. E Maria de Madalena se transforma na apóstola, ou na anunciadora da vida. A primeira pessoa a dizer que o túmulo não foi suficientemente forte para prender Jesus, que estava liberto. E ela então vai. Agora, por que ele diz, não me toques? Porque agora você é detentora de um conhecimento tal maravilhoso, que é o maior conhecimento que alguém pode ter, é a certeza da imortalidade. Vai e conta. Em vez de ficar agora aqui me abraçando, me pegando nos meus pés e tal, não que ele negasse isso, ele antes aceitou uma mulher lá de Naim fazer isso, na Galileia, quando uma pecadora entrou e ungiu também os pés de Jesus. Agora, na Judéia, Maria de Betânia faz isso. Também uma hemorroísa na Galileia, em Cafarnaum, toca nas fimbras do manto de Jesus. Tudo isso ele permitiu, mas agora ele não permite a Madalena, que queria abraçá-lo nos seus pés. Ele, não, vá anunciar, o que você possui é algo maravilhoso, estou vivo. A vida. Eles estão aflitos, nervosos, agitados. Vai lá avisar. Ela então parte para avisar. Reparem então que a sepultura de Jesus é mensagem de vida. Diz Ney Lúcio nos livros Alvorada Cristã, e também um outro livro que ele escreveu, que é Jesus no Lar, né? Que o túmulo de Jesus não tem nem cinza, nem sangue, nem um lápide com dizer humanos, aqui jaz. Mas o túmulo está vazio, anunciando a vida. Anunciando a vida. Então, se ela faz isso para a sepultura, logo é a maior arte que ela estava fazendo, ungindo um rei, que aparentemente era o rei de coroa de espinho. Aparentemente era um rei que tinha uma cruz como trono. Aparentemente era um rei que não tinha reino, mas era um rei que tinha algo maravilhoso que a sepultura vai anunciar, que nenhum rei mostrou isso, vida. Esse era o reino dele, é o reino da vida. Ninguém pode me tomar. Vim para que tivesses vida, vida em plenitude, vida em abundância. E isso eu aprendi do meu Pai. Ninguém poderá tomar o meu corpo.
Ninguém poderá. Se destruíres este templo, este corpo, eu reerguerei em 3 dias. Eu aprendi com meu pai. Então, o que ela estava fazendo? Ela estava fazendo uma obra de arte para comemorar a sepultura de Jesus. Ela está fazendo o que pode. E por que Jesus chama de obra de arte? Para minha sepultura. Mas a sepultura está lá, a gente vai visitar vazia. É aí que é o genial. Não tem morte. Ela está fazendo um trabalho de arte. Imagina. E aí, se você quiser pensar na obra de arte talvez mais linda que o homem concebeu, em termos de escultura, a Pietà de Miguel Ângelo, a Capela Sistina lá de Miguel Ângelo, a música de Bach, a música de Beethoven e tantas outras obras de artes extraordinárias no mundo. Não existe obra de arte mais extraordinária do que aquela lá de Jerusalém do túmulo vazio. E essa você não pode expressar. Como você vai expressar o vazio? Como? Como fazer uma arte para o vazio? E ela imaginou um alabastro. Acompanhe. Algo fino. O alabastro é claro, é um recipiente extremamente granfino, lindíssimo. E ele vem fechado, ele vem enrolhado, de tal forma que não tem como se abrir, só quebrando. E ela quebra o alabastro. Observe. E na hora que ela quebra o alabastro, que dá a ideia de corpo, que é a forma, na hora que ela quebra, vem o perfume, o nardo. O nardo riquíssimo, muito rico nardo, que diz a passagem que toma conta do ambiente. Entender a essência, o que é o espírito? A obra de arte dela foi liberar o espírito do perfume. O perfume está lá no vidrinho. O perfume está lá no vidrinho. Estava lá no vidrinho, ó. E aí eu hoje tomei banho, que eu tomo banho aqui da palestra, e tirei ele do vidrinho e botei aqui. Mas a essência, essa que eu trouxe, ela é pouca. A do nardo, que é muito valiosa, já é extraordinária, mas o que ela quer significar é uma obra de arte para Jesus. Seria a forma de Jesus, que já é um alabastro, era uma coisa fina, era um corpo fino, fluídico. Imagina aquilo quando rebentar na cruz. Quando rebentar na cruz, vai tomar conta do ambiente. E de Jesus, vai ser pregado esse evangelho no mundo inteiro. Vai tomar conta do ambiente. É o perfume crístico. Daí dizer Paulo de Tarso, todo cristão traz o perfume de Cristo. Como a gente não tem cheiro de Cristo, nós ainda não somos cristãos. Tá certo? E diz André Luiz no livro Libertação, o espírito atrasado, quando pensa, cheira mal. Porque ainda não pensamos cristicamente. Mas todo cristão tem o perfume do Cristo. É isso que o processo de evolução faz. Ora, que coisa linda! Jesus estava na cidade de Betânia. Bet é a segunda letra do alfabeto hebraico. Bet quer dizer casa. Betânia, diz o professor Pastorino. Betânia, eu coloquei aqui em detalhe, diz o professor Pastorino, Betânia, no seu volume 6, de Sabedoria do Evangelho, na página 137, quer dizer, a casa do agraciado de Yahvé, ou melhor, de Jeová. Podemos dizer assim, a casa do agraciado de Yahvé. Então lá, Bet, segunda letra do alfabeto hebraico, tem peso 2. Todas as letras do alfabeto têm peso. O Ré é 5, o Iod é 10, tá certo? O Bet é 2. Então, daí o peso da letra. Bet, casa do agraciado de Yahvé. E ele caminhava para Jerusalém, porque lá em Jerusalém
ele seria crucificado e ia para a sepultura, o trabalho que a Maria estava fazendo. E lá na sepultura, ele daria resposta à mensagem da vida, a vida plena, a ressurreição, a mensagem maior da libertação. É essa mensagem da sepultura de Jesus que dividiu a história em dois, e antes e depois dele. Maria de Betânia estava fazendo uma obra de arte para a ressurreição. A coisa mais difícil dos cineastas fazerem é a ressurreição de Jesus. Franco Zeffirelli, naquele filme lindíssimo, Jesus de Nazaré, quando chegou na hora da ressurreição, ele quase não botou. Parece que é até um outro filme. Não dá para explicar o que é isso. Não dá. Não dá. E ela, então, na sua genialidade, pensou assim: imagina o perfume tomando conta do ambiente. É isso que ela pensou. E toda arte, diz a grande síntese de Pietro Baldi, a arte, ela tem o dever, essa é a arte, não a arte que rebaixa, de uma música chula, que em vez de te elevar, te bota para baixo. Se chega tristeza, se sente comigo aqui nessa mesa de bar, beba do meu copo, dê-me o seu ombro que é para eu chorar, chorar de tristeza, tristeza de amar. Vinícius de Moraes, né? E aquele outro do Trem das 11 lá de São Paulo, a Dona Irã Barbosa. Ó, então, repare, tristeza, mágoa. Tem outras músicas barônicas, pesadas, diabólicas. E tem escultura também, tem obra de arte que é tudo confuso, riscado. Aquilo te leva para depressão, te leva para uma mente confusa, doentia. Mas a Pietà, a Capela Sistina e a música de Bach te jogam para o céu. O professor Pietro Baldi dizia que ele não podia nem escrever ouvindo Beethoven, porque era alto demais, ia mandar ele embora e ele não ia ter condição de escrever. Ele queria a música orquestrada, mas Beethoven era alto demais. E para a função de escrever, ainda ficava difícil, porque a alma voa, voa, voa. A arte é para elevar. E eu me lembro do Capelaro, aqui na minha cabeça, porque o Capelaro é aquele que fez a escultura do busto do Allan Kardec, que está no túmulo, lá no Père Lachaise, no cemitério Père Lachaise, o túmulo mais visitado do Père Lachaise. Capelaro é que fez aquela obra. E ele vai fazer aquela obra em 69, quando depois, então, em 70, vai ser transladado o corpo do codificador de Montmartre para o Père Lachaise. Mas repare que ele, em 63, vai se deparar de forma forte com o espiritismo, em 1863, porque ele vai perder 2 filhos. 2 crianças, e que vão ser enterradas no Père Lachaise, que estava começando o cemitério, não era famoso, tinha de ter muito investimento, propaganda e marketing para as pessoas se interessarem por Père Lachaise. Então a ideia era de morrer também com as pessoas importantes para botar lá para fazer marketing, né? Bom, hoje tem até o corpo de um dos Beatles que está lá, marketing. Mas, voltando, porque cemitério dá muito dinheiro. O Capelaro, quando enterrou o corpo dos filhos, e a sepultura, como a de todos, o que ele faz? Ele faz sair da pedra 2 borboletas de pedra, porque ele não tinha como botar outra forma de borboleta, porque a arte dele é essa, né? Então ele faz sair do túmulo 2 borboletas, para que as pessoas que estivessem ali entendessem que ali está o corpo, mas que aquele corpo é como as borboletas, eles são como se fosse o verme, como se fosse como é que é o nome da borboleta lá? A lagarta, né? Que vai se transformar em borboleta, que o túmulo é um processo de transformação para a libertação do espírito. É uma obra maravilhosa, e que ele vai concluir depois como espírito fazendo o busto de Allan Kardec. Muito bem. Mas, repare, ele concebeu para os filhos as borboletas de pedra.
Maria de Betânia vai conceber a borboleta, quer dizer, esse voar, a essência do perfume. Não precisou esculpir nada, não precisou cantar nada, não falou nada. Porque podia ter falado, podia ser uma poesia. Não é isso? Não tem palavra, ela não falou. Ela não esculpiu, ela não cantou, ela não dançou. Ela quebrou um vidro e a essência se alastrou. Diz João, tomou conta do ambiente. Essa foi a arte dela. Que ali resume toda uma poesia, toda uma musicalidade, né? Ali toda uma escultura cósmica, de perfeição cósmica. É esse o elogio de Jesus. E aí ele vem. Pobres sempre vão ter. Mas repare que ela está indo de Betânia, ele está indo de Betânia para Jerusalém, a cerca de 3 quilômetros, e nós definimos, porque João explica que Betânia está a 15 estádios de Jerusalém. 15 estádios, cada estádio 125 passos, multiplicando 1.875 passos de Jerusalém. A numerologia não é colocada ao acaso. A numerologia não é colocada ao acaso. Ainda mais no Evangelho de João, que é preciso na numerologia. E aí, 1.875 passos, 1 mais 8 dá 9, com mais 7... Oi? Não reduzir, não pode reduzir assim não. 1 com 8 dá 9, 9 com 7, 16, com 5, 21. Eu posso reduzir, mas eu ainda não devo reduzir, porque 21 é um arcano. Porque se eu reduzir, eu vou reduzir para um outro arcano. Então eu primeiro tenho que ficar. Se não fosse um arcano, eu tinha de reduzir para procurar um arcano. Eu vou reduzindo até achar um arcano. Me deu o 21. O 21 é um arcano. E qual é o arcano do 21? É o louco. Esse é o arcano 21. O arcano 21 é o louco. Quem é o louco? Um cara simples, que vai com o seu cachorrinho, que vai lá, que é fiel a ele, e ele vai com uma varinha, com uma mochilinha com pouquinhas coisas, com uma carga muito pequenininha, andando completamente desprevenido, tendo um precipício na frente. Por isso que ele é chamado de louco. Mas Paulo vai explicar que a loucura de Deus é muito mais sábia do que a sabedoria dos homens. Tá certo? Então a loucura divina é essa. Jesus, perfeitamente louco, sabia que ia para a cruz, sabia que ia ganhar a coroa de espinho, sabia que ia ganhar a cruz, sabia que não tinha reino nenhum, não tem bem nenhum, meu reino não é daqui, e sabia que ia para a cruz, e foi, marchou. Essa é a loucura divina. Quem não tem o conhecimento do arcano, quem não tem o conhecimento esotérico, quem não tem o conhecimento profundo, quem não tem a certeza de que irá ressuscitar, quem não tem a certeza na vida, é louco. Mas como ele tem a loucura divina. Aí, como ele tem a loucura divina, eu reduzo. O 21, que é 2 mais 1, igual a 3. Aí eu posso reduzir. E o 3 é o número divino. É o número de Deus. Logo, daí a definição de Pietro Baldi, né, do 3 como a exteriorização da unidade, a completude da unidade. Assim, Jesus era louco, mas não era um biruta, era um louco divino. Ele fazia impulsionado por Deus. Não era porque... Tem muita gente que diz assim, eu morro de amor por você. Isso não resolve nada.
né? Eu me mato por você, a pessoa que fica reclamando. Não, ele ia fazer isso, ia para a cruz, pela humanidade e tal, blá, 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 mas para lhe trazer uma resposta maior. Então ele tinha uma caminhada pela frente. Essa é a caminhada do louco, essa é a caminhada daquele que quer, com todas as necessidades contrárias. Por isso 15, João, antes de reduzir, coloca o 15. O 15 é a carta do diabo, no tarô. A numerologia aqui nessa passagem é algo assim impressionante. É um magnetismo antissistêmico. O diabo é um magnetismo antissistêmico. Nós vamos ver o diabo na carta do tarô, onde dois personagens estão amarrados no pescoço, um processo de asfixia por correntes. O homem que vive aqui está asfixiado pelo dinheiro, está asfixiado pelo corpo, está asfixiado pelas coisas materiais, está agarrado aqui, é um magnetismo daqui. Pietro Baldi chama o grande magnetismo antissistêmico. E apesar de todo esse magnetismo do antissistema, que vão botar ele uma túnica de escarlate, que vão botar coroa de espinho nele, que vão bofetear, que vão ironizar, é rei, dá bufetada e cusparada nele, e vão rir, e vão botar como trono a cruz. Ele, independente disso, na essência, na exterioridade é diabo. Na exterioridade, quem olha, vai explicar muito bem aquele cineasta, que eu acabei de esquecer o nome dele, mas que também fez o filme de Jesus de Nazaré, que só apanha no final, apanha, fica todo em sangue. Como é que é o nome? Mel Gibson. Né? E exteriormente é só pancada, é só diabólico. É o 15. É o 15. É cruz, é chicotada, é ladrão, é ofensa, é espancada, é deboche dos ladrões que estão na cruz, tudo isso. Exteriormente, mas a essência, 1 mais 5 igual a 6, é a carta do namorado. Aos dois mesmos personagens que estão na carta do diabo, presos por corrente, aqui não estão presos por corrente, um amando o outro. Um se dirigindo para o outro. Significa o afeto. A parte afetiva, a parte amorosa, a essência é, exteriormente, tudo parece diabólico, mas na essência tudo é afeto, amor, é derramamento de amor, é amor, tanto que é amor que ele se chama o noivo, e a noiva é a terra. E João Batista, nós já explicamos aqui, vai dizer, como eu vibro quando o noivo fala, porque o noivo quando fala na festa de casamento com a noiva, que a noiva que é a terra, e o noivo vem, desce para fazer a festa. Eu, como amigo do noivo, vibro por saber que o noivo já está emitindo as suas palavras para fazer o grande casamento da terra com o céu. A grande unidade. Então, por isso que é noivo, que é afeto, que é namoro. Faram isso por amor, para que a terra tomada pelo maior ensino, que até hoje ela não sabe responder, que é o túmulo vazio, que a resposta da vida, ela se surpreenda e resolva me seguir e também fazer o seu passo, a sua trajetória evolutiva, saindo da casa, inicialmente da aflição. Bet quer dizer a casa agraciada por Yahvé, mas também quer dizer a casa das tâmaras verdes, ou a casa da aflição, daí essas aflições diabólicas. Você tem que fazer a caminhada é complicada para todos, ninguém evolui sem derramamento de sangue, sem problemas, sem dores, sem perseguições, sem deboches, ironias. É complicado vencer esse magnetismo antissistêmico até chegar na paz. Jerusalém quer dizer cidade da paz, a perfeita paz, que é derramamento do amor, perfeita harmonia, aonde que só vai ter vida, não tem mais morte. Essa trajetória é fantástica. Mas, diz precisamente Mateus, estava terminando o ensinamento teórico, faltavam 2 dias para começar o ensinamento prático. E se faltava 2 dias, ele ainda define, estava em Betânia. Bet, segunda letra do alfabeto hebraico, que tem peso 2. Não é que todas as letras têm, porque a segunda letra ela tem peso 2. Tem letra que tem peso 300, tá? Que é o caso do tal. Mas eu só estou dizendo que esta letra tem peso 2. E o próprio texto já tinha colocado antes. Faltavam 2 dias para a Páscoa. E Páscoa quer dizer passagem. A grande passagem
que é a libertação da alma do antissistema para o sistema, da morte para a vida, do magnetismo diabólico para o magnetismo amoroso, para a libertação para a vida plena, que é o sistema. Essa é a Páscoa, é a passagem. Faltava 2 dias para sair da teoria e entrar na prática. E o 2 sempre foi a carta, ou não só é a carta da sacerdotisa, é a carta da sabedoria, mas o 2 sempre foi a carta da mulher, da fecundação. O 2 tem barriguinha, o 2 é o número grávido. O 2 é que é fecundado pelo 1 para surgir o 3, que é o filho. Então o 2 ele tem a barriguinha para dizer que ele é fecundação. E aí vai sair do ensino para a prática. Ensino é teórico, prática é saborear. Logo, a diferença entre sabedoria e ensino. Você pode ir para a escola, ter um ensino completo, ser um erudito, mas não ter sabedoria. A sabedoria tem a ver com saborear. Saborear é prática. Agora, tudo que eu ensinei, eu vou saborear, vou vivenciar, e vivenciou na cruz. E deixou a resposta da vida, mostrando assim, então valeu a pena. Saboreei, olha o resultado. Qual foi o resultado do sabor? Foi a vida. Então, essa é a trajetória. Esse é o caminhar. Agora, nós vimos aqui nos nossos 4 últimos estudos, para fechar, o seguinte. Há 5 estudos atrás, contando esse como o 5º, nós estudamos a parábola das Virgens Loucas e das Virgens Prudentes, onde que a tônica foi o casamento. A tônica foi o casamento. Depois nós estudamos a parábola dos servos do Senhor, que eles que se permaneceram vigilantes, e na hora que permaneceram vigilantes, foram chamados amigos. Amigos, sentam aqui que eu vou servir vocês com a refeição. Jesus vai servir os amigos. Depois, nós estudamos a parábola da multiplicação dos talentos, em que o servo, que é amigo, vai trabalhar multiplicando os recursos do Senhor e vai ganhar a alegria de viver no reino de Jesus. Não é fácil. Esse é o prêmio. E por fim, ao que nós estudamos pela última vez, foi aquele que está com fome, dê de comer. Aquele que está com sede, dê de beber. Aquele que está nu, dê de vestir. Aquele que está doente, não é isso? Que é o derramamento do amor na horizontalidade da caridade. Então, é o serviço de caridade. Então, foram 4 coisas que nós viemos estudando. O casamento com Cristo, ser amigo do Cristo é mais do que ser casado com Ele, passa a ter intimidade, ser servido por Ele, Ele que vai dar os quitutes para você, conviver no reino dEle, viver na alegria do reino dEle, é o terceiro nível. E o 4 já que você está comigo, não podemos esquecer os que sofrem. Como eu estarei com os que sofrem até o final dos tempos, quem está com Cristo também tem que fazer isso. Por isso que os apóstolos estão sempre se derramando, cuidando de quem tem fome, de quem tem sede, de quem tem frio, etc, etc. Que é o trabalho caritativo. Agora, existe a lição de hoje, que é a mais alta de todas, que é a da arte. Então nós vimos casamento, amizade, alegria do reino, o derramamento em caridade e agora a construção da arte. E da maior arte de todas. Não existe arte maior do que anunciar, em forma bela, em forma artística, a vida. Que não a morte, só a vida. Representar artisticamente, e ela o faz na forma de essência. Não é o que impressionava o nardo em si, riquíssimo, valioso, mas a essência que estava por toda parte. E Jesus vai explicar
Pobre vocês sempre terão aqui nesse mundo para fazer esse serviço daqui, ó, que nós vimos na lição passada, de cuidar de quem tem fome, de quem tem frio, de quem tem sede, de quem está enfermo, de quem está preso. Por enquanto que o mundo for assim, de provas e expiações, de regeneração, isso vai sempre ter. Mas eu falo de uma outra obra de caridade, que faz com que o homem se eleve. Porque se eu der para ele sopa, se eu der para ele agasalho, se eu visitar um doente, necessariamente ele pode não se transformar. Mas quando ele é tocado pela arte, e ela muda ele, e ele resolve começar a palmilhar uma vida nova, completamente nova, e entender como Mozart, olha, quem pensa que Bach morreu, não conhece nada de música e não sabe nada da música de Bach, por enquanto que eu não chego a essa concepção da arte que eleva, da arte que é vida, eu continuo no mesmo nível, no mesmo patamar. Por isso que aparentemente a gente costuma dizer que o governo Lula, o governo Dilma, o governo Temer são aqueles que mais fazem caridade, o Bolsa Família. Não tem ninguém que distribui mais alimento do que eles. Mas o país está triste, o país está em aflição, o país está em dúvidas, o país está angustiado, está oprimido. Cadê a vida? Cadê a mensagem da libertação? Cadê a mensagem do perdão, da compreensão, do otimismo, da esperança? É isso? Ela deu uma mensagem de esperança. Ei, amigo, ei, meu rei, você vai para a cruz? Vou derramar perfume. E ali a vida vai tomar o planeta em novas dimensões para a transformação da humanidade. Arte, verdadeiramente arte. Muita paz, fique com Deus.